Meu nome é Ana Helena Tavares, né? Eu sou formada em jornalismo, né? Embora essa minha formação em jornalismo tenha sido assim um parto, tenha demorado bastante para ocorrer, porque inicialmente, logo que eu me formei no ensino médio, lá atrás, no ano de 2002, me formei no Colégio Pedro II, né? A primeira coisa que eu fiz foi o vestibular para a Faculdade de Letras, né? Passei, embora eu antes já tinha ideia de fazer jornalismo, mas acabaram me desviando. Jornalismo não dá dinheiro, aquelas coisas, né? E acabei fazendo para letras e comecei letras na UFRJ, né? Tive, assim, alguns problemas até de ordem de saúde mesmo, alguns problemas que me desviaram da faculdade. E aí depois eu resolvi retomar aquele sonho que já era um sonho da adolescência de fazer jornalismo. E aí eu comecei jornalismo na Faixa, Faculdade Hélio Alonso, em 2008, né? Também ao longo da minha formação na Faixa aconteceram uma série de coisas que foram me fazendo trancar algumas vezes, né? Por exemplo, a questão da queda do diploma de jornalismo, né? Em 2009 houve a decisão no STF de que o jornalista não precisava mais de diploma, né? Então aí vem aquela crise existencial, o que eu estou fazendo aqui, né? Se eu não preciso mais do diploma e tal. Mas enfim, acabei em algum momento voltando para a faculdade. Nesse momento que eu voltei, eu acho que foi 2012, né? Eu comecei a fazer um estágio que foi num local onde eu viria depois a ser contratada, mesmo ainda não estava formada, mas viria a ser contratada. Foram jornais sindicais aqui no Rio de Janeiro, que é, na verdade, a minha maior experiência com jornalismo prático de dia a dia, né? O Jornal dos Policiais Civis, que é do Sindicato dos Policiais Civis, né? Então trabalho jornalismo em delegacia, né? E principalmente as questões trabalhistas que envolvem os policiais e a segurança pública, né? E também o Jornal do Sindicato dos Vigilantes, que é o jornal O Vigilante. Quer dizer, tanto trabalhei com segurança pública no jornalismo como segurança privada, né? Porque o Jornal do Sindicato dos Vigilantes e o Jornal do Sindicato dos Policiais Civis é comandado pela mesma pessoa, que é o Fernando Bandeira, que é fundador dos dois sindicatos e que, inclusive, depois, quando ele fez 70 anos, que foi em 2015, eu viria a fazer a biografia dele, né? Inclusive, eu tenho 3 livros publicados, um deles, o anterior à biografia do Pedro Casaldáliga, é a biografia do Fernando Bandeira, sindicalista, foi deputado, participou daquela revolta dos marinheiros em 64, ele era marinheiro naquela época, né? E esse livro se chama Bandeira de Luta, né? Eu era funcionária dele, trabalhava para os jornais dele e ele me designou para fazer a biografia dele, né? E nessa época que ele me designou para fazer a biografia dele, foi 2015, eu já tinha definido que faria a biografia do Pedro Casaldáliga, né? Então, praticamente, eu fiz as duas concomitantemente, sendo que uma saiu em 2017 e a outra só veio a sair agora em 2019, né? Uma pela Revan e a outra pela Grama, né? E sendo que antes dessas duas, eu já tinha feito um livro. E esse livro, que foi o primeiro livro, que é fruto do que eu considero o meu trabalho jornalístico independente realmente, né? Paralelamente à faculdade eu só vinha terminar ano passado, eu concluí meu curso ano passado e o meu TCC foi sobre Pedro Casaldáliga, porque eu estava concluindo o livro do Pedro Casaldáliga e eu fiz o TCC, um bispo que queria ser jornalista, né? Porque Pedro Casaldáliga tem toda uma ligação com o jornalismo. Desde criança ele também queria ser jornalista e ao longo da vida dele toda ele fez diversas... inclusive jornal ele criou lá em São Félix, ele tem um envolvimento com o jornalismo e eu fiz o TCC contando esse envolvimento do Pedro Casaldáliga com o jornalismo. Mas lá atrás, paralelamente à faculdade, quando eu comecei em 2008, paralelamente ao trabalho que eu viria a ter nos sindicatos, eu fiz um trabalho de entrevistas com pessoas que viveram a ditadura militar. Como é que nasceu esse trabalho? Que esse trabalho ele explica muito como é que eu cheguei a Pedro Casaldáliga, né? Porque ele foi um dos entrevistados. Em 2010,
houve uma decisão do STF de que os torturadores permaneceriam impunes, né? Houve a decisão de que os chamados dois lados, eu boto aspas sempre nos dois lados, né? Porque essa coisa de dois lados é meio complicada, você deve saber, né? Porque não são equivalentes esses dois lados, né? Mas os torturadores permaneceram impunes e eu queria entender por que os torturadores tinham permanecido impunes. Isso foi em 2010. Então, eu falei para o editor do site Outras Palavras, que é um site que pertence ao Le Monde Diplomatique, não sei se você conhece. Naquela época, eu colaborava com o site, mandava artigos para eles e tudo mais. Conversando lá com o Antônio Martins, que é o editor, eu falei, eu quero fazer uma série de entrevistas sobre a lei de anistia, eu quero entender por que a lei de anistia não é revista no Brasil, né? E aí o Antônio Martins falou, poxa, então, ele queria me levar para São Paulo, né? Queria que eu fosse trabalhar lá com eles, mas minha mãe tinha tido um problema de câncer e tal, eu falei, não, vou ficar aqui com a minha mãe, mas eu vou mandando para vocês, conforme eu for fazendo as entrevistas, eu vou mandando para vocês. E aí eu dei uma sorte, na época foi uma sorte muito grande, que eu consegui descobrir que eu tinha contato pela internet com uma assessora do Hélio Bicudo. E aí, através disso, eu consegui que a minha primeira entrevista para essa série da Lei de Anistia, que inicialmente era sobre a Lei de Anistia, fosse com o Dr. Hélio Bicudo, né? O Dr. Hélio Bicudo, naquela época, era uma lenda viva dos direitos humanos e tal, não tinha ainda se envolvido com questões de impeachment, né? E aí me recebeu muito bem na casa dele. Primeiro a entrevista foi por telefone, depois me recebeu na casa dele. E aquela entrevista com o Bicudo, eu confesso que assim, eu era uma pessoa que eu não era conhecida, enfim, uma pessoa como ele me receber, né, para dar entrevista, me abriu portas, entendeu? Então eu procurava outra pessoa para dar entrevista, já entrevistou o Hélio Bicudo, então eu vou te dar entrevista, sabe? Foi abrindo portas. Eu, na faculdade onde eu estudava, que é a Faixa, tinha professores que têm muita história na ditadura. Não sei se você sabe que o Hélio Alonso, na década de 80, ele contratou professores que eram perseguidos políticos e que não conseguiam emprego em outros lugares. Então, por conta disso, eu tive aula com Cid Benjamin, né? Foi meu professor. Eu tive aula com Ivan Proença. Ivan Proença era do regimento presidencial de João Goulart, né? Foi um militar que disse não ao golpe de 64, né? E eu tive aula com esse pessoal. E aí eu comecei a pensar, poxa, vou usar esse pessoal aqui, vou entrevistar eles também, vou ampliar, vou sair um pouco da lei de anistia e vou fazer uma coisa mais ampla, vou falar sobre ditadura militar. E aí entrevistei o Ivan Proença, entrevistei o Cid Benjamin. E aí, quer dizer, guerrilheiro, militar, já tinha entrevistado um jurista. E aí eu fui percebendo assim, vou pegar gente de várias áreas, né? Aí fui procurar alguém da Igreja Católica, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a história de Dom Valdir Calheiros, no estado do Rio de Janeiro. Dom Valdir é uma grande referência em Volta Redonda, né? E naquela época, Dom Valdir era vivo ainda, já faleceu. Me indicaram, olha, se você está fazendo um trabalho sobre a ditadura, vai procurar Dom Valdir. E eu fui à Volta Redonda, comi um pão de queijo maravilhoso na casa dele, nunca me esqueço. E entrevistei Dom Valdir. Na entrevista com Dom Valdir, foi a primeira vez que eu ouvi o nome de Pedro Casaldáliga. Dom Valdir contou, né, que ele tinha recebido um preso político, alguns presos políticos, vindos lá da prelazia de São Félix do Araguaia. Eu conto isso na introdução do livro, né? E aquele lá foi uma coisa muito longe, né? Porque para quem mora aqui no Rio, lá, São Félix do Araguaia, onde é que é isso, né? E aí eu cheguei em casa e fiquei pensando naquilo e tal. Aí liguei para a Arquidiocese de São Paulo, que eu queria entrevistar Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo estava com Alzheimer, não podia dar entrevista mais, não recebia a imprensa. E aí o padre Cido, foi quem me atendeu, falou: não pode entrevistar Dom Paulo, entrevista Dom Pedro. Se você está fazendo um trabalho sobre a ditadura militar, por favor, corre atrás de Dom Pedro Casaldáliga. E eu falei, tá bom, então... Mas ele mora lá, né? Muito longe. E aí, mas o padre Cido me incentivou e tal, eu acabei. Cheguei em casa, falei com meu pai trabalha com turismo, meu pai foi uma pessoa que me incentivou muito também. Cheguei pro meu pai e falei, você sabe onde é São Félix do Araguaia? Sei que é lá no Mato Grosso, não sei o que. Aí a gente tirou tudo de cima da mesa, botou um mapa, né? São Félix do Araguaia.
São Félix. Aí eu olhei pro meu pai, vou lá. E fui, né? Botei uma mochila nas costas, fui de ônibus Rio-Goiânia. Naquela época, Goiânia tinha o Dom Tomás Balduino, né? Dom Tomás Balduino, criador da Comissão Pastoral da Terra, foi muitos anos presidente da CPT, né? Aproveitei, entrevistei Dom Tomás em Goiânia e depois de lá fui para São Félix do Araguaia entrevistar Dom Pedro Casaldari. Essa entrevista, foi setembro de 2012, com Pedro em São Félix, foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque me apaixonei pela figura dele, me encantei. É uma história encantadora, é uma história que eu costumo dizer que é uma pessoa que só nasce de 100 em 100 anos. Eu acho que se nascer de 100 em 100 anos, a gente ainda está no lucro, porque é pessoa muito rara realmente, Pedro, né? Acho que quem lê o livro constata a raridade desse personagem, né? E aí eu já estava querendo fazer biografias, eu já estava com a ideia dessa mistura de jornalismo com literatura, de trabalhar nessa corda bamba aí entre jornalismo e literatura, né? Como eu expliquei, eu cheguei a fazer letras na UFRJ, embora eu não tenha terminado, mas eu fiz muitas cadeiras, a maioria das cadeiras de literatura. E aí a minha área é essa, é a escrita, né? A minha paixão é por escrever. Só que escrever histórias reais, né? Então, quer dizer, aliar técnicas do jornalismo, a entrevista, a documentação e tudo mais, com o glamour, as técnicas da literatura, né? E aí eu já estava com essa ideia e eu vi em Pedro um personagem fantástico para eu fazer isso, né? Para eu começar a fazer isso. E, enfim, foi assim que eu cheguei a Pedro, né? E a minha trajetória jornalística se mistura um pouco com isso, né? Se mistura com o caminho que me levou a chegar no Pedro. Utilizei, eu diria, 4 tipos de fonte básica, né? A fonte humana, né? A fonte testemunhal, né? Eu, através de um financiamento coletivo que já foi feito lá em 2015, quando eu estava começando o trabalho, eu pude viajar pelo Brasil entrevistando pessoas, né? Então eu fui, naquela época fui a São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, entrevistando pessoas para o livro, né? Usei a fonte documental, né? Então fui em arquivos, né? Pedro me facilitou muito nisso, porque Pedro, até pela veia jornalística dele e pela vontade dele de manter as coisas para a história, né? Manter as coisas, tirá-las do esquecimento, como tem um capítulo que fala isso, as cercas do esquecimento, né, que ele lutou também contra as cercas do esquecimento, que ele criou um arquivo em São Félix do Araguaia, que é um arquivo fantástico. Você entra lá, tem tudo sobre ele, entendeu? Tem cartas milhares que ele escreveu a vida toda, documentos, todos os tipos de documentos ligados a ele. Então esse arquivo me facilitou bastante. E outros arquivos que eu pesquisei também. Biblioteca Nacional, aqui no Rio, eu fui na Biblioteca Nacional, tem um registro lá, né? Então, testemunhal, documental, fotos, né? Fotos, e aí fotos não só de arquivos, como fotos para todo mundo que eu pedi entrevista, eu pedia, você tem fotos dele e tal? E as pessoas iam me mandando algumas fotos. Eu nem dava para botar tudo no livro, as que estão no livro são uma escolha, né? Então, testemunhal, documental, fotos, né? E eu diria também que tem um outro componente muito importante, que é a bibliografia do próprio Pedro. A bibliografia do livro está bem apresentada ali no final, né? Só do Pedro, não me lembro agora quantos, mas todos os livros estão mostrados ali. Pedro tem uma vasta bibliografia, né? Não só dos livros de poema, ele é mais conhecido como poeta, inclusive, Pedro. Na Espanha, na Catalunha, se você for lá, Pedro é o cara como poeta, sabe? É considerado um dos grandes poetas da Espanha. Em língua espanhola, né? Ou língua catalã, que é a língua dele. Inclusive, já estão querendo, uma editora da Catalunha já pediu para traduzir o livro para o catalão, né, para lançar lá. Então, os livros dele
principalmente o livro Creio na Justiça e na Esperança, que inclusive eu cito esse livro logo na bibliografia, falo que é um hino de amor à vida. Eles me deram elementos fantásticos para construir uma personalidade que eu, como eu conto na biografia, infelizmente não tive muito tempo de conviver com essa personalidade, né? O livro anterior, que é uma biografia do Pedro, que não é brasileiro, é o livro do Francesco Escribano, que é um escritor catalão, Descalço sobre a Terra Vermelha, que deu origem num filme. Eu conheço ele pessoalmente, entrevistei também, tem falas dele no livro. Ele estava doido para que saísse um livro novo e tal. O Escribano, ele teve a oportunidade de andar com o Pedro por lá, conviver com ele. Então, o livro que ele produziu foi um livro que gerou um filme, que é um filme de ficção baseado em fatos reais e que traz ali um recorte da realidade. Você vai ver que o Descalço sobre a Terra Vermelha não perpassa toda a vida do Pedro. É um recorte. Já o meu, pela característica do meu tipo de trabalho documental, com certeza, se um dia alguém se interessar em fazer um documentário, vai ser realmente no modelo de documentário mesmo, né? Com entrevistas, aparecendo documentos e tal, mas não com atores, como foi o do Escribano, né? É o Dom José Maria Pires, né? Dom Pelé, Dom Zumbi, né? Pedro prefere chamá-lo de Dom Zumbi. Lá na Serra da Barriga, num dia de celebração do Dia do Zumbi, o Pedro falou, não, Pelé não tem muito envolvimento com as causas sociais, as questões negras, então melhor chamar de Dom Zumbi. Dom Zumbi, eu entrevistei ele em Belo Horizonte, ele estava no retiro lá, e ele comentou comigo que ele considera que Pedro Casaldáliga, né, dentro das pessoas que não necessariamente participaram do Concílio Vaticano II, né, ele, Dom José Maria Pires, participou, e ele participou inclusive do Pacto das Catacumbas, né, que foi um pacto de menos pessoas dentro do concílio, né, capitaneadas por Dom Helder Câmara, e que aprofundaram mais ainda a questão do compromisso com os pobres, né? E Dom José Maria Pires me disse que mesmo Dom Pedro Casaldáliga não tendo assinado o Pacto das Catacumbas, não estava lá, né, mas que ele foi a pessoa que mais viveu o Pacto das Catacumbas, mais do que ele próprio, Dom José, mais do que qualquer pessoa, que ele considerava que Pedro foi lá e colocou em prática realmente o Pacto das Catacumbas. Então eu acho que a característica do Pedro é quando você olha aquela foto, que é ele lá com uma vaquinha lá atrás, que é o símbolo de quando ele foi sagrado bispo, né? Uma foto simples, né? O báculo é um remo indígena, o chapéu é um chapéu de palha. Você olha uma pessoa que naquele momento ali, 1971, estava colocando em prática tudo que os teóricos da libertação estavam escrevendo, né? Então Gustavo Gutierrez estava lançando o livro Teologia da Libertação, Perspectivas. Leonardo Boff estava lançando uma série de artigos chamados Jesus Cristo Libertador. E Pedro foi e colocou em prática. Pedro foi viver aquilo, né? Então acho que essa é uma característica muito forte, que não que os outros não tenham vivido à sua maneira, mas Pedro viveu de forma radical. Pedro viveu de forma radical e de forma extremamente coerente, né? Sem nunca ter saído de São Félix do Araguaia. Desde que ele chegou ao Brasil em 1968, são 50 anos, agora 51. 51 anos de Brasil, mais tempo de Brasil do que de Espanha, né? E ele ficou lá, ele abraçou aquele povo e com uma coerência muito rara, né? Então eu acho que a questão da coerência, a questão do viver inserido realmente ali naquele povo, eu acho que são características que o diferenciam do outros, né? Daí não o afastam dos outros, mas mostram que ele radicalizou realmente, né? E radicalizar aí que você entenda a palavra radical como aquele que vai à raiz, né? E Pedro foi à raiz realmente, né? Pedro, para você ter uma ideia,
um fato simbólico que eu vou colocar. Pedro usa o anel de Tucum, né? Desde o dia da sagração dele como bispo, ele colocou, em vez de colocar um anel de ouro, colocou esse anel de madeira, né? Que é um anel que já tinha uma história anterior, na época dos escravos, já tinha uma simbologia de libertação, porque os escravos queriam se casar com os índios, não tinha também dinheiro para usar anel de ouro, então usavam anel de madeira. E aí era um símbolo de libertação naquela época. Mas depois que Pedro começou a usar esse anel, que ele ganhou de um índio de Tapirapé, esse anel passou a ser um símbolo de envolvimento com causas sociais. E passou a ser adotado pelos líderes, vamos dizer assim, da teologia da libertação, como Leonardo Boff, que usa, né, e outros. E esse anel, ele só usa esse anel até hoje. Ele tirou o anel de ouro, nunca botou o anel de ouro, e usa esse anel. Agora, se a gente for ver, por exemplo, outros bispos, como Dom Tomás Balduino, que também teve um envolvimento importante, mas não teve uma inserção como Pedro teve, Dom Tomás, ele usava de um lado o anel de Tucum e do outro o anel de ouro. Ele não tirou completamente o anel de ouro, sem desmerecer em nada Dom Tomás, que é uma pessoa maravilhosa, que também atuou de uma forma fantástica com os movimentos sociais. Mas simbolicamente, eu acho que isso mostra um pouco uma diferença, né? Um usava o de ouro de um lado e o de madeira do outro, e o outro simplesmente só usou o de madeira. Entendeu? João Bosco Pernido Bournier era um padre jesuíta que chegou lá na região de Ribeirão Cascalheira, né? Ribeirão Cascalheira pertence à prelazia de São Félix do Araguaia. Prelazia só para quem... Prelazia é uma diocese de interior, né? E Ribeirão Cascalheira pertence à prelazia de São Félix, mas fica assim numa ponta, e São Félix... Lá é tudo muito longe. Não sei se você conhece a região do Brasil. Se tiver a oportunidade de conhecer, para quem nunca foi, é meio difícil perceber que 100 quilômetros lá é fichinha, né? Lá é tudo muito longe. E Ribeirão Cascalheira, deixa eu ver, 12 de outubro de 1976, estava tendo a festa da padroeira. Não só a festa da padroeira do Brasil, que é a Nossa Senhora de Aparecida, mas Nossa Senhora de Aparecida é a padroeira da cidade também, né? E estava ali tendo a festa da padroeira e o João Bosco foi lá para a festa da padroeira, né? E aí acontece que em 1976, a ditadura ainda, e houve um caso lá de mulheres que estavam sendo torturadas na delegacia, né? E o João Bosco e o Pedro foram para a delegacia para, enfim, reclamar, defender as mulheres, né? Nisso que eles foram para a delegacia, alguém chamado Bate-Pau, né, que eram os caras que entregavam, né, foi avisar que o bispo estava indo para a delegacia, e aí o pessoal do exército foi para a delegacia também. Foram 4, não lembro agora, alguns oficiais do exército. E eles chegaram quase ao mesmo tempo. Chegaram o João Bosco e o Pedro, e o pessoal do exército chegou numa caminhonete. Aí eles entraram, o João Bosco e o Pedro, lá dentro. O João Bosco falou mais ou menos assim: olha, eu vou a Cuiabá para denunciar o que está acontecendo aqui e tal. E nisso que ele falou que ele ia a Cuiabá para denunciar o que estava acontecendo lá, as mulheres estavam sendo torturadas, estavam gritando, agulhas enfiadas dentro das unhas. Aí o cara viu aquela figura e o João Bosco, ele estava com aquela vestimenta religiosa que é o clerc germain, né? E tem aquele negócio branquinho aqui, é toda preta, tem um negócio branco aqui. E Pedro estava com roupas comuns, assim, qualquer roupa de um cidadão comum. E certamente o Exir Ramalho Feitosa, que era o militar lá, estava lá, achou que o João Bosco era o padre, era o bispo, né? Perdão, era o bispo. Matou. Deu um tiro na nuca do João Bosco e o João Bosco caiu ali na frente do Pedro, né?
Eu entrevistei uma pessoa lá em Ribeirão Cascaleira, que é a Dona Frutuosa, uma das moradoras mais antigas da cidade, que ela esteve na delegacia nesse dia e ela se lembra bem do delegado falar: matamos o bispo. Pensavam que tinham matado o bispo, que como estava com as roupas religiosas e Pedro estava com roupas normais, né? Então isso de uma pessoa ter morrido no lugar dele, isso para qualquer pessoa é uma coisa que marca para a vida inteira, né? Ali houve alguns desdobramentos, né? Dias depois a delegacia foi derrubada, foi destruída pelo povo de Ribeirão Cascaleira, né? O Pedro até costuma chamar a queda da Bastilha de Ribeirão Cascaleira, né? Que a delegacia foi destruída. Tem uma foto no livro de Pedro sentado no meio de escombros, né? É no dia que foi destruída. E ali, um tempo depois, não exatamente no local onde estava a delegacia, mas ali próximo, foi construído o Santuário dos Mártires da Caminhada, né? Pedro construiu ali o Santuário dos Mártires da Caminhada e a grande motivação, vamos dizer, o primeiro motivador desse santuário foi João Bosco Penido Burnier. Tem lá a camisa ensanguentada dele, está encaixilhada lá numa parede, ainda com sangue. E lá é uma igreja completamente diferente de tudo que você já viu, né? Tem várias fotos de pessoas que a teologia da libertação considera mártires. Então tem Chico Mendes, tem Vladimir Herzog, né? E de repente em breve vai ter Marielle Franco. Terça-feira, que foi o lançamento lá em Belo Horizonte, tinha um rapaz lá, depois até se tiver curiosidade, eu botei na minha página uma foto do público, né? E no meio do público esse rapaz está com uma camisa de time e escrito atrás. O nome dele é Rafael Casaldáliga, mas ele foi registrado mesmo no cartório pelos pais como Rafael Casaldáliga. Lá no cartório até fala, mas poxa, isso é um sobrenome, a gente não pode registrar. E aí os pais insistiram, não, isso é um nome, a gente quer registrar, o nome dele é Casaldáliga. E ficou registrado, está na identidade dele, na carteira de identidade dele. E ele levou uma camisa de time escrito número 13 do PT e Casaldáliga.